Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Primeiro, eu estou muito nervoso, principalmente depois da fala da Geis. Acho que teve muito tapa na cara que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer produto e na hora de pensar produto. No passado, a gente teve uma fala muito parecida e acho que a gente tem que continuar falando disso, a gente tem que continuar melhorando nesse aspecto. Mas antes, de falar do meu tema, eu sou um homem negro, estou de calça jeans preta e uma camiseta verde e com cabelo cortado curto. Quero trazer aqui um ponto que é muito mais focado em change do que produtos, e aí explicar, primeiro, não sou um especialista de change, então se as pessoas aqui tiverem conhecendo o assunto, por favor. Mas eu quero trazer um case de como a gente aqui dentro do Itaú ajudou nos direcionadores de tecnologia aos times do Itaú se organizarem e como é que eles chegam para dar mais visão para o comitê estratégico e também ter um pouco mais de fôlego em relação à chuva de demandas que vem de diversas áreas. Então, primeiro, para me apresentar, eu gosto muito, não vou falar sobre minha carreira, porque eu acho que isso é irrelevante, tem um LinkedIn aí. Eu gosto de fotografia, eu gosto muito de trilha. Aí a foto que eu tô é uma foto que eu tô no Monte Roraima. Para quem quiser sofrer, eu digo se divertir, é só ir, são 100 quilômetros em 7 dias, super gostoso. Eu gosto do cuscuz, não o nordestino, o meu cachorro. Eu trabalho há 10 anos com tecnologia e mais ou menos 5 anos com produtos digitais. Como meu cachorro é muito bonito, eu acho que eu tenho que trazer ele em toda oportunidade que eu tiver. Aí é uma foto do cuscuz na praia, sorrindo, porque ele está muito feliz. Meu cachorro não gosta muito de humanos, tirando eu. Ele gosta muito de passeio e petiscos. Ele odeia gatos e visitas em geral. A gente tem um pouco isso em comum. E aqui eu quis trazer uma história muito pessoal. Eu gostei muito da fala da Geisa, porque ela falou da mãe dela. Eu também vou falar da minha mãe um pouco, para trazer por que a gente precisa de change no nosso dia a dia. Eu nasci no extremo leste de São Paulo, morava com a minha avó. Minha mãe saiu de casa aí para ter uma ascensão social. Minha mãe está me vendo aí, deve estar chorando. Minha mãe é igual a da Geisa, super orgulhosa, super coruja. Quando eu morava com a minha avó e estudava perto do trabalho dela. Era mais fácil para a dinâmica da família eu estudar próximo do trabalho dela. Porém, era isso. Eu morava na Zona Leste, estudava na Zona Sul. Era um trajeto muito grande. Eu estou falando aqui de um período de primeira infância até aí uns 12 anos. Então, era um trajeto que era um pouco... Não era mais simples para uma criança fazer. A gente faz porque a gente tem necessidade e não porque a gente quer. E aí, quando eu chego na 6ª série, eu vou morar com a minha mãe. E aí, eu vou morar com a minha mãe um pouco antes, mas na 6ª série ela decide que eu vou mudar de colégio. Por quê? Eu estudava longe da minha casa, eu tinha a dificuldade no trajeto, e existia o famoso bullying, naquela época era só vida, A gente começou a falar disso um pouco depois. E aí ela decide que eu vou mudar. E aí, antes de seguir, eu queria perguntar, quantos de vocês, levanta a mão, ou quem está em casa não tem muito o que fazer, levanta a mão quem já passou por alguma mudança no contexto do profissional. Quantos de vocês, no primeiro momento que recebeu essa mudança, ficou feliz com ela? Foram menos mãozinhas. Por quê? Porque mudar é difícil. Porque toda mudança tem um impacto, e a primeira coisa que a gente sente quando acontece uma mudança, quando uma mudança nos impacta, é a negação. E eu fiquei com uma foto aqui, que é uma criança emburrada, com uma cara de não estou gostando, eu também não estava gostando. E nesse primeiro estágio da negação, a gente fica muito tentando contradizer aquela mudança, tentando colocar pontos negativos ou até discutir em relação à necessidade dessa mudança. No meu caso, era com a minha mãe, eu não tinha opção de discutir. Ela falou, é lei. Mas, muitas vezes, a mudança não acontece justamente nesse processo, porque a negação vence a mudança. E aqui eu não trouxe, eu não lembro de quando é o ano, mas a Harvard Business School fala que 70% das mudanças não acontecem. Então, a maioria do público aqui hoje levantou a mão falando sobre a mudança. Imagina quantas dessas mudanças não aconteceram. Por quê? Porque elas não foram pensadas, porque não houve um trabalho para fazer com que essa mudança fosse a mais saudável possível. Mas aí, voltando à minha história de criança, após a negação, eu fui para um estágio de resistência. Eu já tinha mudado de colégio, não tinha muito o que fazer.
Mas aí eu ficava falando que o colégio era mais fraco, que eu não gostava do entorno dele, não gostava... Ficava arrumando picuinha, né? Para tentar falar que a coisa não estava dando certo. E isso foi entre 7ª e 8ª série. Quando eu vou para o ensino médio, eu já começo a ver um lugar mais acolhedor. Começo a fazer amigos, eu jogo futebol, então isso me permite criar alguns elos dentro do colégio. E vamos lembrar, a gente está pensando aqui, colégio público, tá, galera? A galera do colégio público vai e segue uma projeção escolar que o Estado determina. Então, você não escolhe para onde você vai e, com isso, eles criam elos, né? Você cria silos, porque as pessoas se conhecem desde a primeira série. Como eu estava vindo de um outro bairro, de uma outra escola, isso para mim era totalmente diferente, né? Eu estou chegando na 7ª série e tem gente que se conhece há quase 10 anos. Mas aí eu começo a me adaptar. Eu começo a ver uma luz no fim do túnel, eu começo a me interagir com os meus colegas de turma e conhecer um pouco o bairro. E com o conhecimento do bairro vem a exploração, que é uma fase que a gente já está mais aberto, que a gente já começa a se sentir um pouco mais dono dessa mudança. E com isso, a gente chega na última fase, e aqui na exploração estou falando de ensino médio. Então, eu demorei mais ou menos 2 anos para chegar nessa fase. E aí, no ensino médio, eu chego no engajamento, onde eu digo que a mudança, eu faço parte dela, estou engajado nela, mais do que acreditar, eu me sinto parte das decisões que essa mudança fez parte. Eu trouxe aqui um exemplo muito pessoal e do meu dia a dia, né, de uma vida. Mas imagina quantos de vocês passam por mudanças durante o trabalho que vão fazer você seguir nessa curva de mudança e o quanto tempo você fica em cada um desses estágios. Eu fiquei 2 anos na resistência. É muito tempo. E isso dentro do mercado de trabalho pode significar você sair de uma empresa, você mudar de área, você fazer uma série de outras coisas que impacta com certeza o negócio. E esses 5 estágios que eu mostrei, a gente chama de curva da mudança. Todo mundo dentro de uma mudança vai passar por todos esses estágios. Alguns estágios você vai ficar mais tempo, outros estágios você vai ficar menos tempo, mas com certeza você vai começar pela negação, passando pela resistência, adaptação, até chegar no engajamento. E o que eu quero trazer aqui hoje é como é que a gente ajuda, como é que nós ajudamos aqui o banco, e como eu gostaria que vocês começassem a pensar na hora de construir produtos, a fazer com que as pessoas passem por essa curva da maneira mais fluida possível, do modo mais saudável possível. E por isso que como o Change ajuda nessa curva, né? Change são processos, ferramentas e técnicas para ajudar a condução do processo da curva da mudança da maneira mais saudável possível. De que modo? Né? Pensando sempre em melhorar a conexão entre as pessoas que estão sendo impactadas e os resultados de negócio, gerenciando as resistências que essas pessoas possam vir a ter. Com isso, a gente mitiga os riscos que podem ocorrer para que essa mudança não aconteça, né? Dando agilidade para as pessoas estarem habilitadas para fazer essa mudança, tudo isso num formato muito saudável. Aqui o foco é sempre nas pessoas. A gente fala muito no mundo de produtos que a gente constrói produtos para as pessoas. Então, o nosso olhar tem que ser para elas. E aqui, né, dei um contexto do que é a curva da mudança, de como o Change auxilia nessa curva da mudança, mas agora vamos falar um pouco do como é o problema do Itaú. Vamos imaginar que a gente tem um time aqui, o time de contas A. Esse time de contas A recebe um direcionamento estratégico do time de segurança para executar na release. Na mesma release, o time de sistema operacional pede uma outra demanda. Logo, ainda na mesma release, o time de qualidade pede uma nova demanda. E aí, por final, vem o time de banco de dados e pede uma outra demanda. Todas essas demandas são estratégicas para o nível banco, né? Não é só esse time A que está sendo pedido. Só que aqui já temos 4 demandas. E, além disso, o time de contas tem que dar resultado para o negócio. Então, eles têm suas próprias demandas para evoluir o seu produto, ou seja lá o que ele entrega para o banco. Como é que o demandante tem visão de quem está fazendo aquilo que foi pedido? Né? E como é que o demandado consegue também entender todos esses pedidos e conseguir tocar suas próprias demandas? Esse era o nosso cenário. E a partir daí, e além disso, a gente tem o contexto do banco. Nós somos em 2.500 squads e mais de 90 comunidades. Não são só 4 pedidos que chegam. A gente está falando hoje, dentro da nossa ferramenta, temos mais de 12 mil demandas estratégicas. Não são um único time que tem que realizar as 12 mil, mas
É muita demanda, porque é um banco que evolui a todo momento, né? Então, assim como a tecnologia, a gente sempre está em movimento. Então, a partir daí, a gente cria um programa que chama Direcionatec, onde a gente, para acabar com a chuva de demandas, unifica tudo isso dentro de um programa e um produto que sustenta esse programa, né? E aí, o que eu vou trazer daqui para frente é um paralelo entre como o programa com as pessoas de change suportam as pessoas para passar por essa curva e o produto também faz esse papel, né? Algumas das questões que eu vou apresentar aqui não foram desenvolvidas no começo do processo, mas conforme a gente foi entendendo que as pessoas tinham mais dificuldade em alguma parte da curva de mudança, seja na parte de tenha mais resistência, mais negação, fomos construindo features para auxiliar, né, essas pessoas nesse processo, para que elas entendessem o benefício dessa mudança. E aí, para isso, qual foi a técnica que a gente usou? As meninas changers utilizaram outras, eu vou colocar aqui o que estava mais próximo do produto, mas no final eu passo o nome de todas elas para vocês pesquisarem e conversarem, eu acho que é muito importante, elas vão conseguir dar uma aula de change para vocês. Mas a gente utilizou aqui dentro o ADKAR, né, que é de uma escola chamada ProSci. A ProSci é uma escola internacional de change, e o ADKAR é um acrônimo, né, onde cada uma das letras representa uma fase, e essa fase conversa com a curva da mudança. Então, a gente tem num primeiro momento o awareness, né, que é a consciência da mudança. A partir daí o desire, que é o desejo pela mudança. Aí o knowledge, que é o conhecimento para mudar. Ability, que é a habilidade em mudar. E, por fim, o reinforcement, que é o reforço para que essa mudança não se perca. E seguindo, no awareness, o que o time do programa fez para dar consciência dessa necessidade, seja dando um recap aqui, a gente tem 3 personas nesse ecossistema. Nós temos o corpo diretivo, que precisa ver de uma forma executiva todas essas demandas e para onde o banco está indo. A gente tem os times que são demandados, que precisam fazer esse planejamento, e tem os demandantes que precisam enxergar a evolução desses processos. Então, como é que eu toco essas 3 personas diferentes para dar esse awareness da necessidade da mudança? Primeiro, eu demonstro que os pedidos não têm estruturação, né? As pessoas vão por meio de Teams, por meio de e-mail, né? no boca a boca, fazendo esses pedidos. O que é ruim porque falta primeiro, uma clareza do pedido, porque muitas vezes no Teams você não consegue expressar tudo aquilo que é necessário para fazer essa mudança. Você também não tem noção de quando precisa fazer, se existe alguma data limite, qual que é o impacto disso para o banco, né? Uma falta de mapeamento das completudes das demandas. Muitas vezes, uma demanda estratégica, você passa por diversas etapas. Como é que os demandantes têm a clareza de qual etapa cada time está, o corpo executivo e até o próprio time, para entender a completude daquilo e se planejar da melhor forma possível? A falta de visibilidade e apetite dos times para a demanda, aí muito focado no executivo. O executivo precisa entender como é que está o apetite do time, até para, se necessário, mudar a rota, pivotar e falar, cara, a gente precisa focar mais em um aspecto do que outro. E, por fim, falta de visibilidade, como eu disse, dos impactos das demandas, né? Uma data muro, um roadmap de produto, ou até uma demanda legal que pode, né, acarretar em algum prejuízo para o banco. Como é que a gente traz isso no produto? Né? No produto eu não consigo dar toda essa visibilidade numa única tela, mas o que a gente pensou foi muito na pessoa que vai responder essas demandas. Então, aqui nessa tela, não consegui fazer um GIF, me perdoem, mas na tela ele conseguiria ver todas as demandas, né, e uma série de outras informações para a gente dar clareza desse todo. Além disso, para o corpo executivo, a gente consegue mostrar o planejamento dos times durante as releases, até para eles entenderem aonde está o maior apetite e entender o porquê desse apetite, né? Uma vez que as demandas são distribuídas, todas são importantes, mas por que os times estão tendo um maior apetite, por exemplo, por um cluster? A gente divide nossos itens, mais um recap aqui, dividimos nossos itens em quatro clusters: eficiência, segurança, velocidade e qualidade, né? Então, por que os times estão tendo mais apetite por um cluster ou por outro? Isso são informações importantes até para a gente entender se a gente tem algum gap dentro da nossa tecnologia e, por isso, os times não estão priorizando algum cluster específico. Passando da consciência, né, quando as pessoas entendem que elas precisam
entendem por que elas precisam mudar, a gente precisa dar esse desire que é de participar da mudança e apoiar. Né? Com isso, o dono da mudança, o demandante, ele é incentivado a registrar suas demandas dentro do produto. Por quê? A gente convence ele de que, estando todas as demandas dentro de um único produto, os times vão ter clareza do todo e não vão precisar ficar indo de teams, porque, querendo ou não, isso também ocupa o dia a dia. Imagina você ficar mandando teams para 500 pessoas. Eu estou falando 500, mas assim, é muito mais de 500 pessoas. Então, é muito complexo. Você ter tudo isso dentro de um único produto facilita a gestão. Do mesmo modo, a gente faz esse olhar para os times, de que eles são encorajados a demonstrar o seu planejamento, aí eles não precisam responder todos os teams que aparecem, e também eles têm digamos assim, um acordo daquilo que eles pretendem fazer na release, dando tempo para que eles possam focar naquilo que é importante para o negócio, né? E também dar visibilidade para a diretoria do que aquele time, no montante, no global aqui do banco, como as pessoas estão indo em relação a esse apetite. Com isso também a gente traz a criação de dashboards para a gestão, seja nível diretoria, nível time, cada um olhando no espectro que faz mais sentido, se é de todas as demandas que eu planejei, o que eu estou fazendo, o que eu já terminei, o que eu não terminei, na visão diretoria, como as comunidades e as diretorias estão focando. E um alinhamento com os stakeholders. Aí a gente está falando de muita gente, né? Tem pessoas que sustentam essa mudança, tem pessoas que executam essa mudança e tem as pessoas que querem ver só essa mudança acontecer. Então, eu acho que tá. Não era isso. Aqui, desculpa. Além disso, como é que eu crio o desire para os times? Né? Quando a gente vai para uma mudança, a gente sempre pensa, o que eu vou ganhar com isso? Né? Quando eu mostro para os times a estratégia e os OKRs que a gente está impactando, os times conseguem ter uma visão do porquê eles estão fazendo isso. Acho que a gente também tenta muito dar propósito nesse sentido, de você está fazendo essa mudança não porque eu estou pedindo, mas você está fazendo essa mudança porque vamos ter um benefício enquanto banco, às vezes você pode ter um benefício enquanto tecnologia que vai melhorar o seu produto também, né? Ou até o seu modelo de trabalho. E aí a gente passa para o knowledge, que é como mudar. A pessoa já está engajada, né? Ela já sabe que ela precisa mudar, e aí, como mudar? Eu preciso dar o conhecimento para essa pessoa conseguir mudar. E, para isso, a gente faz alinhamento com os pontos focais das demandas. Por quê? Às vezes, vamos pensar em melhoria contínua, né? Nem sempre o primeiro pedido vai ser o pedido que está mais estruturado. Então, a gente precisa realizar, o time do programa precisou realizar diversos alinhamentos para as demandas ficando cada vez mais fáceis de serem compreendidas e executadas. Além disso, a gente cria canais sobre o programa e os itens que o compõem. Por quê? Eu posso, dar uma série de documentações sobre como a gente chega na AWS. Ainda assim, quando você coloca, né, quando você precisa fazer seu primeiro Terraform, criar seu cluster ECS, ou qualquer coisa do tipo, é que você vai entender a dor, né, de fato. E é bom você ter um canal que você possa conectar com um ponto focal, que é a pessoa, digamos assim, expert do assunto, e ela vai poder te auxiliar em como chegar do outro lado. A melhoria contínua também na entrada e manutenções dos itens. Como eu disse, algumas mudanças demoram muitas releases para ser completas. De que maneira a gente coloca isso de modo faseado, que eu não sobrecarregue os times e que eu consiga fazer com que tudo que entre esteja o mais lapidado possível. Já no lado do produto, a gente faz um Quality Assurance, que a gente chama. Então, eu sou um demandante, quero colocar um item estratégico, eu respondo uma série de perguntas e um time multidisciplinar vai analisar essas respostas e vai entender primeiro. A gente está falando aqui de uma demanda que, de fato, é estruturante para toda a tecnologia, ou não? É uma coisa que que são nichos dentro do banco que precisam realizar, né? O quanto isso impacta o banco, o quanto isso é prioritário. Por quê? Porque senão a gente vai continuar com um problema que a gente tinha no passado, que era uma chuva de demandas e os times não conseguindo trabalhar naquilo que é prioritário. E aí, só quando esse time multidisciplinar entende que o item está pronto para ser disponibilizado, que a gente permite que eles lancem para todas as comunidades e squads. Comunidade eu não sei se é comum para todo mundo, mas fora do banco acho que as pessoas falam meio que tribo, né? Mas é isso, comunidade entenda como tribo.
A partir disso, além disso, a gente também cria canais de fórum, porque a minha dúvida pode ser a dúvida do outro. Então, se eu crio um fórum onde eu centralizo todas as dúvidas, as pessoas conseguem acessar esse fórum e ter mais agilidade na hora de seguir. E aqui eu vou pedir desculpa, vou voltar um pouquinho, porque faltou eu falar umas coisas aqui, porque eu falei da curva na mudança e eu não linkei com o Adcar. Então, vocês vão me perdoar, eu vou voltar aqui, mas é para o benefício de todos. Quando eu falo do awareness, vamos lembrar, na curva da mudança, eu estou num momento de negação. Eu não quero realizar essa mudança. Então, eu falo para você, cara, eu entendo que você não quer, mas olha os benefícios e olha o estado que você está atualmente. Então, você tira a pessoa dessa fase da mudança. Falei que ia ser importante, um cara ali concordou, obrigado pela concordância. Então, você tira essa pessoa dessa fase de negação. Ele começa por uma resistência, de, tá bom, preciso fazer, mas e aí? A partir daí, quando a gente chega no desire, a pessoa está na resistência, né? Então, eu preciso fazer com que ela se engaje a participar. Eu já não estou mais numa negação, eu entendo que a mudança é necessária, mas eu não estou habilitado, eu não tenho conhecimento, e eu não sei se eu quero participar. Quando eu trago ele para junto disso, eu acho que todo mundo trabalha muito melhor quando a gente tem propósito, como a gente se sente parte da coisa. Quando você traz a pessoa para o lado da decisão e depois de mostrar o benefício, fala, cara, isso aqui a gente só consegue fazer se for junto, as pessoas vão sair do estágio da resistência. Lembrando, minha mãe não tem culpa, mãe, perdão, mas minha mãe não fez nada disso, irmão. Ela chegou e falou, você vai para o colégio e pronto. Por isso que eu fiquei tanto tempo sem ver os benefícios dessa mudança. Ela estava certo, as mães sempre estão certas. Porém, nesse momento ia ser muito mais fácil se alguém de change estivesse fazendo essa mudança comigo. E aí, voltando onde estávamos, quando eu chego no knowledge, eu estou num momento de exploração. Eu começo a ver, né, uma adaptação, desculpa. Eu estou no momento de adaptação. Então, eu começo a ver os benefícios, só que eu preciso ser capacitado para fazer essa mudança. E, de um lado, a gente capacita os pontos focais, os donos das demandas, a trazer pedidos mais estruturados. E, do outro lado, a gente dá para os times mais autonomia para fazer esse gerenciamento e, né, eu entregando pedidos mais melhores formatados, fica mais fácil de eu executar esses pedidos. Agora sim, voltando para a parte da habilidade. Beleza, estou na exploração, quero colocar isso em prática, então eu preciso dar conhecimento para essas pessoas mudarem. De que modo o time do programa fez isso? Com a criação de dojos com os donos dos itens, né, para retirada de dúvida. Dessa forma, a gente não precisa ficar só no Colaboratec, que é a ferramenta de fórum. Eu consigo criar, por exemplo, jornadas hands-on, onde os times vão desenvolver alguns pontos dessas demandas e assim auxiliar na evolução desses itens. Relatórios com o corpo executivo sobre o apetite dos itens. Por quê? Como eu disse anteriormente, a gente precisa entender sempre quais os clusters que estão tendo maior ou menor apetite para que o corpo diretivo consiga decidir se a gente está indo no melhor caminho ou se a gente precisa pivotar. E o momento de retirada dos times não aplicáveis. Como eu disse, são 2.500 squads. Invariavelmente, as pessoas pedem para o amiguinho errado. Sei lá, o cara trabalha com mainframe, eu peço para ele modernizar ou está utilizando aí algum rating da cloud. O cara fala, eu não preciso disso. Só que é um trabalho que é complexo, né? Você precisa se planejar, você precisa entender todos esses itens. Então, a partir do momento que um time coloca como não aplicável, a gente já faz um trabalho junto com os pontos focais para que esses times não recebam mais esses itens e consiga trabalhar só naqueles itens que fazem sentido. Então, agora eu já estou num momento de exploração, estou super engajado. Dentro do produto, a gente traz todos esses links e uma possibilidade para que os times digam se esses links são úteis ou não. Porque ninguém melhor do que quem vai fazer para julgar se esses itens, se o que está sendo utilizado como documentação faz sentido para o time. E aí a gente consegue fazer um processo de melhoria contínua também com os donos dos itens em relação a essas documentações. E aí vem a última parte, que é o reinforcement. Eu estou engajado, eu quero fazer essa mudança, eu já tenho habilidade para isso. De que maneira eu sustento a mudança? Eu sustento a mudança, o programa, fazendo um planejamento unificado das releases. Então, quando o time tem que defender o que ele vai construir de feature, ele também tem que se planejar em quais as demandas que ele vai
atuar. E como esse é um processo cíclico a cada 3 meses, a gente reforça essa mudança tendo esse compromisso de, a cada 3 meses, você dizer, putz, eu já fiz isso aqui, agora eu vou fazer isso, ou não vou fazer nada porque eu não consigo. Né? Aqui não tem uma obrigação de, você precisa fazer uma demanda para o release pelo menos, mas justamente dar clareza daquilo que você precisa fazer, né? Que os times precisam executar, e eles poderem nos dar clareza daquilo que eles estão conseguindo se planejar. A partir disso, a gente consegue fazer as apresentações executivas com resultados das releases. Né? Então, o que a gente entregou, o que saiu disso, e conversas com os times para manter essa melhoria. Né? Em diversas partes do processo, a gente tem que dar um feedback loop em relação a como está rolando o programa e como o produto consegue sustentar isso. E aqui, né, um relatório do apetite dos times. Né? Então, aqui eu coloquei nomes fictícios. O João das Neves não é um ponto focal, e a gente não tem só times com AAA. Mas imagina que eu sou aqui um diretor, meu sonho, e eu olho aqui... E eu olho aqui que todos os meus times estão tendo um apetite para um item ou outro, ou eles não estão conseguindo concluir. Eu vou até minhas comunidades, eu vou até dentro da minha diretoria e tentar entender. E os times têm a possibilidade de trazer isso de volta para nós, para a gente continuar melhorando. E aqui a gente traz o reinforcement para os times, né, que fazem esse pedido, que fazem o planejamento, deles poderem colocar aí o que eles estão se planejando. Planejado, eu pretendo terminar o item. Planejado parcialmente, eu pretendo começar. Eu concluí ou eu não me planejei. Então, como eu disse, aqui não tem uma necessidade de você sempre planejar, de você sempre fazer alguma coisa. É fazer o que faz sentido para o seu momento enquanto time. Mas, beleza, gente, falei da curva da mudança, a gente vai, todo mundo muda, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês de novo. Né? Todas essas mudanças que vocês passaram, vocês sempre tinham alguém por trás, um ponto forte, patrocinando ela. Levanta a mão quem tinha essa pessoa na mudança que passou. Pouco. Sponsor da mudança é a principal coisa para que a mudança ocorra. Eu posso chegar aqui para todo mundo e falar, galera, vamos todo mundo, sei lá, usar regata a partir de amanhã no modelo de trabalho. Se seu chefe não gostar disso, vocês não vão fazer. Né? E aqui não é uma coisa de top-down, mas a gente está muito alinhado com o que o nosso chefe quer, porque... é assim que a gente trabalha. Então, para uma mudança acontecer e ter sucesso, a gente precisa de sponsors. A gente precisa de pessoas que acreditem que essa mudança faz sentido. Aqui, no nosso caso, inicialmente, a gente tinha o nosso diretor de tecnologia como um sponsor, mas o time do programa fez todo um trabalho com os donos das demandas, os GPMs, os heads, para que eles entendessem essa necessidade e engajassem, sendo também sponsors dessa mudança. A gente está falando aí de mais de 10 mil pessoas. Como é que um time de 6, 7 pessoas vai engajar todo mundo? A gente não tem, né, não tem cacife e não tem gente para isso. Então, a gente precisa ser um agente da mudança para que essas pessoas nos engajem também. Então, com isso, a gente conseguiu que todo mundo da tecnologia que passa por esse processo veja o programa, o Direcionatec, como um sucesso. E aí, como é que a gente mede isso? Né? O mercado tem um modelo de medição que fala muito sobre como a gente habilita as pessoas para a mudança. No nosso caso aqui, a gente não usou esse modelo, mas eu acho que a voz do povo é meio que a voz de Deus. Então, eu vou trazer aqui um relato de 2 pessoas. Um é um diretor de um dos nossos CIOs e outro é um dono de um ponto focal, o ponto focal de um dos itens. Como é que eu faço aqui, galera? Isso é porque eu sou da tecnologia, hein? Mas não tá... Galera, põe som para mim, por favor. Não, mas não era esse som, não. Vou tentar aqui de novo, peraí.
Antes do Direcionatec, a gente tinha um trabalho de formiguinha muito grande que era feito, de ter que acionar cada uma das áreas, cada vez que uma nova automação surgia, e ter que pontualmente ir conscientizando as comunidades em relação ao programa que a gente estava propondo fazer. Depois do Direcionatec, a gente ganhou muito em escala, a gente conseguiu dar uma atração muito melhor para o tema, a gente conseguiu trazer visibilidade dos nossos objetivos, do quão importante era essa agenda que a gente estava tocando aqui em relação às automações, e aí passou a se tornar um trabalho muito mais fluido, né? Onde, quando a gente começou a entrar em contato com as comunidades, elas já estavam por dentro do que a gente estava fazendo, já sabiam aqui como mobilizar os seus times para a gente conseguir chegar no resultado esperado. Conquistas de 2023. Primeiro partiu de um exercício muito importante de olhar para o cliente interno, aqui para os times de engenharia, CTOs aqui, um grande exercício de humildade, de a gente não sabe de tudo e poder melhorar sempre, ouviram, e buscaram aqui uma forma super estruturada de fazer isso, que é o Direcionatec. Que bom que a gente conseguiu evoluir. A cada release a gente vem vendo a maturidade desse processo evoluir e ganhar cada vez mais excelência na gestão. E hoje em dia a gente tem aqui times muito mais aderentes, sabendo por que a gente precisa fazer, aonde a gente pode chegar com isso. Então, meu agradecimento aqui, parabéns ao time que colocou isso de pé, e agradecimento por ter colocado essa ferramenta para nos apoiar na nossa gestão, ter conversas muito mais estruturadas dentro das nossas comunidades integradas com os nossos parceiros de produtos, de operações. E todo mundo já conhece a ferramenta e sabe que ela é super importante, deve fazer parte dos nossos planejamentos, do trabalho do nosso time de engenharia. Então, obrigado e parabéns para todos. Então, aqui vocês podem ver que eu só trouxe líderes para falar, né? O top-down, brincadeira. Aqui, primeiro, eu trouxe uma visão de um lado da ponte, né? Que é o diretor, o comitê executivo e um dono de uma demanda. Não consegui gravar uma pessoa que respondeu o Direcionatec, mas a gente realiza... Peraí, de novo, problemas técnicos. Gente, me ajuda aqui, mano. Não tá passando, não. Aí foi, obrigado. A mim mesmo. Vamos lá. Então, eu não consegui entrevistar uma pessoa para trazer, mas assim, o que está em anônimo aqui na tela são as respostas de pessoas que o time de Change pesquisou, e o que eu tenho o primeiro nome aqui são entrevistas que a gente fez aqui com o time de produtos, onde a gente sempre perguntava a mesma coisa de como é que o programa tem ajudado você, né, nesses últimos tempos. E aí, como vocês podem ver, muito do problema que a gente queria resolver quando a gente traz o awareness em relação a alinhamento do que está sendo prioridade, de trazer a liderança para ajudar a mobilização desses itens, né, de não esquecer aquilo que é prioridade, do que é pedido pelos times de engenharia, essas coisas estão ditas aqui nessas falas. E isso é muito importante porque a gente consegue perceber que as pessoas entendem a necessidade desse programa e elas engajam nele quando elas respondem, quando elas se planejam. E com isso, quais são os próximos passos aqui que a gente quer ter enquanto programa e enquanto produto? A gente quer conseguir determinar um WIP, né, um Work in Progress, em relação às demandas para o release, porque dessa maneira, se eu consigo ajudar os times a se planejar e não planejar mais do que aquilo que eles conseguem entregar, eles vão ter mais clareza e vão ter mais assertividade na hora de entregar aquilo que é planejado. Entender quais os itens e quais os produtos que a gente tem, que a gente pode melhorar para aumentar a velocidade e o apetite em relação à realização dos mesmos. Por quê? A gente está falando aqui de itens direcionadores de tecnologia. Nós temos alguns CTOs que têm diversos produtos, né, o meu produto é um deles, que são enablers para os CIOs. Então, como é que a gente melhora esses produtos para ajudar na evolução desses itens? E isso está sendo um outro programa que a gente tem tocado aqui, né, de melhoria dos produtos para auxiliar a execução desses itens. E auxiliar o nível estratégico em relação à evolução desses itens, principalmente para dizer quando um item pode sair, para que a gente não tenha aí novamente uma chuva de demandas atrapalhando a evolução dos times. E aqui eu acho que é super necessário fazer uma menção honrosa às pessoas que fizeram isso acontecer do lado das changers, né? No caso é as changers porque só tem mulher, mas acredito que tem as changers homens também. Acho que vale para quem quiser se interessar mais, quem quiser aprender mais sobre o assunto, procurar elas no LinkedIn, para quem é youtuber, procurar elas no Teams. Muito do que eu aprendi sobre change nesse último ano foi muito a elas. A gente tem outras changers no time, né? Eu trabalho numa gestão de change, mas elas foram as pessoas que participaram mais ativamente dentro desse programa. E aí, eu acho que, né, a Geisa trouxe muito a gente falando de pessoas, eu vim aqui muito falar de pessoas, porque eu acho que a gente está... Se de um lado a gente tem IA, a gente tem uma série de tecnologias vindo para nos ajudar, a gente tem que pensar em quem está no centro disso.
Nós somos pessoas, né, fazendo produtos para as pessoas, e todo mundo, quando passa por uma mudança, tem muita dificuldade, mas elas vão ocorrer independente disso. Então, acho que cabe a nós ajudar essas pessoas a passar por essas mudanças da maneira mais saudável possível. Beleza? Muito obrigado. Você terminou antes do tempo. O problema é seu, vai ter que responder a pergunta. E depois a gente tira a foto. Isso. Cadê o cuscuz? Não ia gostar muito de ver. Ok. Tem perguntas? Alguém com perguntas? Aqui é a Jana. Peraí. Muito legal sua apresentação, sua história, parabéns. Quanto tempo, né? Todo mundo conhece um pouco essa história de transformação digital do Itaú, né? Que horas começou? Eu já trabalhei com consultoria que disse que era ela que tinha feito, aí a outra consultoria disse que foi outra. Mas, em geral, já tem a gente escuta uma década aí esse movimento acontecer e essa esquadização tem alguns anos. Quando que essa aplicação de change management virou uma realidade e qual que foi o grande problema? Imagino que você já falou um pouco do problema ali de centralizar nos times, mas que horas que efetivamente a dor foi tanta que não teve formas de fugir disso? Olha, o programa tem mais ou menos um pouco mais de um ano. Existia um outro modelo de gestão dessas demandas. E aí eu acho que foi muito por conta dessa nossa gerência de provocar a diretoria de... talvez a gente tenha um outro modelo, uma outra forma de gerenciar essas demandas. Eu acho que no primeiro momento a gente fez as coisas pelo Excel. Era um Excel que o time ficava tabulando e... loucura. E aí a gente produtizou isso. Se a gente está no momento maduro do programa, eu acho que em relação ao engajamento, sim, os times entendem e tanto de um lado, enquanto o ponto focal, ele quer que o item dele esteja no Direcionatec e os times se protegem com o Direcionatec num sentido de, você quer me fazer um pedido? Vai até eles, esse é o caminho para não ficar saindo as coisas pelas bordas. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, já tem uma maturidade há umas 2 releases, é um programa, querendo ou não, novo, e eu, particularmente, acho que nas próximas 3 releases, pensando no que a gente ainda precisa entregar e precisa melhorar, tanto em produto quanto programa, a gente vai ter uma maturidade tanto do que é planejado e como do que é realizado para dar, assim, segurança para todo mundo de estar fazendo, e tem outras frentes, né, que a gente pensa em colocar. Então, por exemplo, uma coisa que tem data muro e regulatória. Será que a gente precisa trazer? Será que isso é um item que faz sentido estar como direcionador de tecnologia ou não? Isso é uma coisa que está do dia a dia, no BAU da vida. Então, acho que a gente ainda tem alguns ponteiros para acertar. Mas, respondendo a sua pergunta, o programa tem mais ou menos um ano. Eu acho que maturidade tem mais ou menos umas 2 releases. Ótimo. Mais perguntas? E a transformação digital do Itaú, né? Ela é feita em ondas, de uma vez? Eu acho que é isso. É muito em ondas, e a gente está falando de mais ou menos entre 10 e 14 mil pessoas. Você vai ter nichos que vão estar numa cultura muito mais elevada do que a outra. Eu acho que não tem problema, cada um tem o seu momento. Nos CTOs, isso veio muito forte. Então, acho que dentro dos CTOs... Eu não conheço tanto os CIOs, então vou falar daquilo que conheço. Dentro dos CTOs, a cultura de produto é muito forte, tanto que a gente já troca aqui com o Chiodi já tem algum tempo. Acho que isso é um reflexo disso. Mas eu não sei se a gente ainda está no suprassumo, digamos assim. Acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, e eu acho que é bom, né, saber disso. Mais perguntas? Tem perguntas do online? Deixa eu ver aqui, perguntas do online. Deixa eu ver aqui. Parabéns. Aqui, uma pergunta. Tem pergunta? Olha só. A pergunta do você de casa, eu já volto. Peraí. Primeiro aqui, nome e caravana. Você entendeu agora. Bom, eu sou Paloma Pena Firme. Tem caravana, não. Tamo aí. Vini, obrigada. Foi muito legal a sua palestra. Acho que tem muito aí com transformação de organizações, né? E eu fiquei com uma dúvida ali na hora que você mensurou os resultados para entender a eficiência do programa. Você só fez uma pergunta mesmo e analisou qualitativamente as respostas daquela pergunta.
Não foi, na verdade, era uma das perguntas dentro do nosso Discovery. Tá. Para analisar o sucesso, a gente olhou muito para esse aspecto da mudança da pessoa, né? Então, o que é sucesso? A pessoa está engajada em entender que aquela mudança faz sentido. Hoje, a gente tem um percentual, poderia também trazer, mas eu acho que quis mostrar muito esse aspecto da pessoa. Mas hoje a gente tem mais ou menos uma taxa, dentro de todas as diretorias, se eu não me engano, de mais de 90% de resposta. Então, um público muito pequeno não acessa a ferramenta para se planejar. Então, eu acho que isso também é um retorno do sucesso. Mas a gente poderia ter um viés aqui de... a pessoa se planeja porque o diretor dela pede para ela se planejar. E eu não quis trazer esse olhar. Então, eu preferi trazer o que as pessoas falam sobre o programa como uma ferramenta de sucesso. Para que não tenha esse, por exemplo, um top-down ou alguma coisa do tipo. Perfeito. Obrigada. A pergunta do internauta... agora que eu percebi, eu passei na frente aqui da... Putz, desculpa. Por trás aqui. Vai muito de encontro com o que ela perguntou, eu acredito que você já tenha respondido, que é: vocês têm mais algum canal, estratégia para medir o sucesso da mudança das iniciativas? Para esse programa, não. Acredito que não. Eu acho que o time do programa faz muito alinhamento com a diretoria para entender se o programa está indo para o caminho que é esperado. Isso também acaba sendo um direcionador, né, um indicativo do sucesso, porque não vou ficar aqui com floreio, gente. Quem manda é a diretoria. Se eles estão felizes, a gente também está feliz. Obviamente, a gente está pensando em todas as pessoas, mas se eles não estivessem felizes, a gente continuaria com o problema que existia antes, sabe? Então, eu acho que esse é um outro indicativo muito importante de como o programa está sendo um sucesso. Ou seja, tem que responder: ser feliz ou ter razão? Ser feliz, irmão. Ser feliz, com certeza. Ótimo. Vini, muito obrigado.